Diz aquela. Boa noite a todos, boa noite a todas. Oi, GG! Tô aqui suando, gente, que eu não consegui Eu abrir o também, computador. eu também, amiga, tô aqui suando essas tecnologias. Ai, meu pai. Cada susto que a gente passa, oh meu Deus do céu. Eu nem peguei água para beber, arrumei aqui a mesa, mas agora eu tô presa, agora é só depois. Pronto, vai lá que a gente fica esperando. Ainda tá entrando gente, é esse tempinho, vai lá pegar. Peraí, viu? Vou pegar meu copo de Viu? água. Fica aqui com o povo. Oi, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Estamos aqui. Tá quente. A gente tá Eu tô em Salvador agora, tá super quente aqui. Tô olhando aí vocês entrando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite. Um monte de amigo. Ai, saudade de vocês. Olá, olá. Pronto. Doris. Bom, gente, eu tava aqui num perrengue tentando abrir meu computador, não abria, não entrava na internet, não nada, mas agora parece que já tá tudo certinho. E eu fui ali beber água, mas já voltei, tudo certo. Pronto. Então Pronto. vamos começar tudo direitinho. Boa noite a todos e todas e todes. Estamos aqui hoje nessa live com a professora Jeane Tavares. A professora Jeane é professora da UFRB, do curso de Psicologia, colegas, e também do mestrado profissional em saúde da população negra e indígena, lá também do CCS, do Centro de Ciências da Saúde, lá da UFRB, daqui da UFRB. Então, a gente está fazendo, né, nesse período aí de pandemia, um ciclo de lives que vem acontecendo quase que diariamente. Está sempre acontecendo uma live na UFRB. Hoje tem duas nesse mesmo horário, uma do Secult e uma nossa. E a professora Jaiane hoje vai falar para a gente sobre o tema do manejo da ansiedade, morte e luto no contexto do coronavírus, né? Ela a gente tem mais ou menos uma hora, Jane, porque quando passa o tempo, desliga mesmo, faça o que fizer. Derruba e acabou. Não tem respeito nenhum. Nem nossos cabelos brancos, eu tô de turbante porque o cabelo tá branco. Entrei na Não, caverna. eu tenho cabelo branco. Eu tenho cabelo branco desde os 18 anos, então. Mas no dia que disse pandemia, no outro dia meu cabelo ficou todo branco. Eu tô de turbante. Peraí, deixa eu só desligar. Só vou pintar agora quando sair daqui. Mas assim, a ideia hoje é a gente poder conversar com as pessoas que estão assistindo a live, que vocês façam bastante perguntas, comentários, tragam reflexões, para a gente não ficar aqui falando sozinhas. E tem muita coisa, né, dentro desse tema e a professora Jane vai tentar abordar o que for possível. Se não der, a gente faz uma segunda live para poder aprofundar mais lá na frente. Certo? Então é isso, Jane vai estar se apresentando, falando sobre o tema, e aí vocês vão fazendo as questões, as perguntas, as colocações, eu vou estar aqui tentando anotar para a gente depois dar um tempo e dialoga com vocês, com as pessoas que estão chegando na live. Beleza? Vamos lá, GG? Fique à vontade. Tá. Então, boa noite a todos, todas, todes. A gente vai falar aqui hoje um bocadinho, bem superficialmente, sobre a questão da ansiedade
e questões relacionadas à morte e luto agora na pandemia. Né? Eu já avisei para a Dani assim, que eu não consigo falar em pouco tempo, principalmente desses temas, né? Que são temas que suscitam muitas questões, muitas dúvidas. Então, na ordem do dia, a gente está tendo que lidar com uma série de coisas que a gente não está acostumado a lidar. Assim, precisaríamos de muito tempo, mas não temos, e a gente vai falar do que der para falar. Se não conseguir responder tudo, em outra ocasião a gente avança, tá? Eu vou começar falando sobre a questão da ansiedade e já respondendo algumas questões que foram enviadas antes, Dani. Antes mandaram algumas, já fizeram várias perguntas para mim. Ótimo. Né? Então, eu vou falar de algumas coisas já pensando nesse público mais amplo que a gente está recebendo hoje, tá? Então, quem é psicólogo vai ter um pouquinho de paciência. Vou falar algumas coisas que são repetidas e outras que a gente tem que tratar que são novas, tá? Então, uma pergunta que eu recebo muito, assim, como acabar com a ansiedade, né? E eu tenho boas e más notícias para você que está aqui, assim, como eu faço para acabar com a ansiedade? Vou dar logo a má notícia primeiro, que é impossível você acabar com a ansiedade. Segundo, que a ansiedade ela não é ruim por si mesma, né? Estar ansioso não é uma coisa que seja essencialmente ruim ou boa, tá? O medo, ele está diretamente relacionado com algo que você tem evidência, né? Alto, na beirada desse prédio. Peraí, calma. Fui eu que caí ou foi Dani? Pronto. Não, você tá aí. Tá ok, Dani? Tá ok. Tá ok, tá ok. Vocês estão ouvindo? Faça aí algum sinal para saber se fui eu ou se foi Dani. Mas a gente tá ouvindo. Ai, gente. Hã? Você tá ouvindo? Mas aí as pessoas estão. Eu tô ouvindo. Eu também. Agora, a sua imagem aqui tá com aquela. Por que fica essa bolinha assim, parando? É o que? Conexão? Deve ser. Ela tá assim? Ela disse que tava vendo assim a bolinha. G? Ô, já. Acho que esse negócio não pode ficar perto desse negócio. Então sai daqui. Carregado. Olha, esse melhorou. Será que é esse? Eita, ela caiu. Cadê ela? Meu Deus, é coisa, viu? Não, é você. Hum? Jeane, cadê você, mulher? O que faz nessa hora? Desliga e volta. Avisa que vai sair. Pra quem tá assistindo. E volta. Aqui em cancelar? Avisa primeiro, né? Gente, eu vou dar uma saidinha aqui pra ver se volto com ela, porque parece que caiu. Não tô vendo, Jeane. Tem que adicionar de novo, né? Oh, meu Deus. Cadê ela? Ai, meu Deus do céu, é coisa, viu? Cadê Jeane? Aí está.
Deixa eu ver, você caiu? Não, ela que sumiu aqui, não tô achando. Agora ela voltou. Vê se ela volta. Foi? Aê, voltou? Voltei. Caí sozinha, nem precisou o Insta derrubar. Bom, vamos lá. Eu estava falando sobre a diferença entre medo e ansiedade, tá? O medo, a gente precisa ter medo das coisas porque a gente precisa se proteger. Então, a gente tem medo de, de fogo, a gente tem medo de lugares altos, a gente tem medo se a gente vê um bicho que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, assim, o medo faz parte da vida, né? Ele é importante para que você se proteja e você não se coloque em risco. Mas veja, todos os exemplos que eu dei, eles têm algo material. Eles têm alguma evidência física, eles têm. Você está vendo, você está tocando, tem algo que você sabe que se você fizer aquilo ali, algo ruim pode te acontecer, tá? A ansiedade é um comportamento adaptativo que a gente foi desenvolvendo ao longo de milhares de anos na Terra para sobreviver ao quê? Às florestas, a tudo que é desconhecido da gente. Então, a ansiedade, ela não precisa necessariamente ter essa coisa material. Meus órgãos dos sentidos não precisam estar percebendo isso naquele momento. A ansiedade é eu me antecipar a um risco, assim, a um perigo, tá? Então, eu fico ansiosa porque algo na minha experiência já me diz que se eu estiver naquela situação ou aquela determinada coisa acontecer, alguma coisa ruim pode acontecer comigo ou com pessoas que eu gosto, que eu amo. Então, a ansiedade também é um comportamento, digamos assim, né? É uma forma de adaptação para a gente não cair em rascadas, não ter problemas, tá? Quando é que a ansiedade, que é outra pergunta que me fazem muito, se transforma em uma coisa ruim para nós? Quando ela está muito desconectada de coisas que são plausíveis, de coisas que a gente sabe que tem chance realmente de acontecer. Ou então coisas que a gente sabe que assim, então eu posso ter medo, por exemplo, de algo que para a maioria das pessoas não dá medo nenhum. Eu posso ter medo de borboleta, né? Eu posso ter medo de vamos dizer aí algumas fobias. Quem é psicólogo, estou aqui olhando para o computador, né? Me lembrem aí das fobias, né? Eu tenho medo de Às vezes a gente... Medo de... limusine, Não aquela ouvi. limusine preta grandona. Aquele De carro. limusine? Ah, Limusine. sim, sim. Porque aí a gente associa o objeto a coisas que não são normalmente associadas pelas outras pessoas, né? E aí a gente tem um problemão na psicologia. Se eu sou uma psicóloga branca de classe média alta, o meu repertório de experiências com coisas que podem me fazer ter medo e ansiedade não corresponde, por exemplo, à população indígena. Entende? A minha experiência enquanto profissional pode não ter nada a ver com outros grupos sociais de pertencimento de outras pessoas que eu atendo. Qual o grande problema que a gente tem na psicologia? Quando os psicólogos e as psicólogas tomam essa ansiedade, mas assim, não tem por que essa pessoa ficar ansiosa por isso. E nós, por exemplo, que somos pessoas negras, sofremos dessa antecipação por alguma coisa, e esse psicólogo não reconhece e não valida isso. Ou diz que é uma patologia, porque para esse psicólogo, essa psicóloga, esse profissional, isso não acontece com frequência. Então, se eu digo assim, eu tenho taquicardia, eu fico com as mãos frias, eu suo quando eu vou entrar numa loja ou num banco,
eu corro o risco de um psicólogo que não tem essa experiência, que é uma experiência diretamente relacionada com raça, cor na nossa sociedade. Eu corro o risco desse psicólogo que diz assim, isso é um transtorno de ansiedade. Quando, na verdade, eu, mulher negra, ou eu, homem negro, tenho diuturnamente evidências, eu vejo notícias, meus pais já passaram por isso, meus amigos já passaram por isso, de serem acusados de roubo ou serem humilhados na frente de todo mundo, porque um segurança achou que eu coloquei alguma coisa na bolsa. Tá? Então, o que eu estou tentando já começar falando para vocês é, a gente fala de ansiedade, mas quando a gente fala de ansiedade, a gente não pode generalizar, a gente não pode dizer que para todas as pessoas a ansiedade é a mesma. A gente tem vários estudos que demonstram que populações minoritárias, e aí eu estou falando minoritárias, não é no sentido de número de pessoas, mas de não ter acesso a direitos de cidadania, populações minoritárias têm maiores níveis de estresse e ansiedade do que a população que detém o poder na sociedade. É uma coisa até óbvia, né? A gente não precisa nem pensar muito, mas é óbvio. Se você detém o poder e tem o comando e tem acesso a direitos de cidadania e outras pessoas não têm, lógico, sua vida vai ser mais estável e você vai correr menos risco do que aqueles que não têm acesso. Na nossa sociedade, considerando que as sociedades se organizam de formas diferentes, na nossa sociedade, pessoas brancas, elas tendem a ter mais acesso e mais segurança nas suas vidas do que pessoas negras e indígenas, tá? Então, assim, não temos nem o que discutir. A gente tem dado de mortalidade. Então, aí, sendo ditos a todo momento, a gente tem a pandemia agora, que nos mostra que o vírus ele não escolhe raça, cor, mas são negros e indígenas que estão morrendo mais do que a população branca. Porque o vírus vai escolher quem ele vai matar? Não. Porque a população negra e indígena já estava numa situação de risco que antecede a própria pandemia. E tem acesso a rede de saúde e tem acesso a cuidados de saúde diferenciados da população branca. E essa diferenciação vai acontecer mesmo quando esse branco é pobre, tá? Entre as pessoas pobres, pessoas brancas e pobres, elas já acabam tendo mais acesso. Elas acabam por conta do próprio racismo, como ele organiza a nossa sociedade. Não vou entrar nessa discussão aqui, porque não é por isso que a gente veio discutir aqui, tá? Mas é só uma breve introdução para vocês perceberem que, nesse momento, é esperado que pessoas negras e indígenas apresentem níveis de ansiedade e estresse maiores, porque já tínhamos antes, tá? E aí, outra coisa. Nesse momento, a gente precisa ter muita parcimônia, muito cuidado ao dar diagnósticos de ansiedade e de transtorno de ansiedade na população. Por quê? Porque nós estamos num momento de crise, nós estamos numa situação atípica. Então, você que é profissional de saúde, você não pode usar os mesmos parâmetros que você usava antes, tá? Para diagnosticar transtornos de ansiedade nesse momento de crise, né? Acho que vocês, eu tô acompanhando aqui, estou acompanhando os comentários aqui também, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam, como é que eu posso fazer para... Eu tô com muito medo de morrer, eu tô muito ansiosa, eu não tô dormindo bem, eu tô com medo que pessoas que eu conheço morram. Eu tô com medo de ter algum acidente em casa ou na rua e precisar ir parar numa UPA ou no hospital e aí me contaminar, né? Então, assim, o que que eu posso fazer para diminuir esse medo? Oi? Não, tranquilo. Ah, tá. O que eu... Assim, primeiro, como não sentir medo, como não ficar ansioso? Má notícia, não tem como você não ficar ansiosa nem ter medo.
Inclusive, pessoas que estão sentindo medo e que estão ansiosas, eu tenho uma boa notícia para dizer que você é uma pessoa saudável. Você está reconhecendo que estamos num momento de crise e que é necessária uma tomada de decisão específica para lidar com esse momento de crise. Nesse momento, estamos, a maioria de nós, assim. Pessoas que estão em negação, pessoas que não estão ficando em casa, pessoas que estão considerando que é só uma gripezinha, pessoas que, principalmente os nossos mais velhos, que já passaram por muitas coisas e querem ir para a rua, de qualquer jeito, né? Não podem ser patologizadas nesse momento, né? Então, assim, falando dos mais velhos, a gente já teve uma outra live que contamos com a Nailana, a Doris também estava, e a gente conversou aqui. São pessoas que já passaram por uma série de dificuldades na vida, particularmente os idosos negros, né? Já passaram por muitas coisas na vida, e para eles admitir que pode acontecer alguma coisa que eles não vão dar conta agora é muito difícil, né? E tem uma outra questão, né? Tem uma outra questão que está por trás desse desafio. A gente está tendo experiência na pandemia que é uma experiência de nós não termos. Na verdade, de ficar muito... Eu estou escolhendo as palavras, por isso que eu fui mais devagar agora. Nós estamos sendo confrontados e confrontadas de forma explícita por uma máquina do Estado que quer nos matar, né? Então, o que eu estou dizendo é, nós estamos todos os dias recebendo informações de vai morrer muita gente, que vai morrer muita gente, e aí a gente ouve alguém dizer, e daí? E aí a gente ouve uma pessoa com muito poder dizendo, vamos aproveitar que não estão prestando atenção em nós e vamos passar projetos infralegais, que é uma forma de dizer ilegais, né? Infralegais. Então, assim, vamos passar a morte de indígenas, vamos passar a morte de quilombolas, vamos passar, porque aí a gente está falando do meio ambiente, certo? As populações ribeirinhas, vamos passar coisas que nos beneficiem, não importa se essa população morra. Então, essa pandemia, ela está diferente porque nós estamos sendo confrontadas diuturnamente com aquilo que os movimentos de direitos humanos já vêm, e o movimento negro, o movimento indígena já vem dizendo há muitos anos, que a máquina do Estado está programada e se organiza para nos matar. Pela primeira vez, nós estamos vendo isso falado de uma forma muito aberta. E olha só que interessante, pela primeira vez, a morte de gente branca, de classe média até classe alta, está sendo considerado um dano colateral que é possível suportar. Então, quando eu digo isso, eu digo a clientela típica da psicologia começa a se confrontar com a possibilidade de um tipo de morte, que é uma morte sem despedida, que é uma morte sem dolorosa, que é uma morte solitária, que é uma morte triste, como, por exemplo, a população negra e periférica tem morrido há décadas, há séculos. Então, isso torna a morte e a ansiedade nessa pandemia diferente. Tá ok? Tá ok? Tá. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, a novidade dessa pandemia é morte de um número de pessoas por uma doença que a gente não tem cura, não tem uma vacina, não tem um remédio, tá? Isso é algo que não acontece com a gente há pelo menos um século, ou seja, quem está vivo nessa geração, provavelmente, né?
não vivenciou isso antes, então essa é uma novidade. Novidade 2, a gente tem o Estado dizendo que ok, que a gente morra, tudo bem, saiam todos para a rua, se contaminem, que morrer, morreu. Se a gente pensar que, vamos lá, 100% da população brasileira se contamine e 1% morra, é 1% de mais de 200 milhões de pessoas. Faça o cálculo aí. É muita gente. É muita gente morrendo. E isso antes não era dito dessa forma tão explícita, mas agora sim está sendo dito, né? Então, essa é uma grande novidade que a gente da saúde pública precisa estar atento, né? E aí, algumas perguntas chegam para mim, principalmente de pessoas que estão na periferia, de que dizem assim, mas GG, como é que a gente faz essas pessoas? Obviamente, existem pessoas que precisam sair, que vão trabalhar. Nós, a população negra, somos os que estão nos serviços essenciais, quais sejam. É quem está dirigindo o ônibus, é quem está limpando a cidade, é quem está limpando as unidades de saúde, são os porteiros, os zeladores, os vigias, é o pessoal da construção civil, é o pessoal que está repondo compras no mercado, é o pessoal que faz a sociedade continuar funcionando, tá? Então, somos nós que continuamos sendo, nós enquanto população, expostos e que estamos morrendo mais, tá? Então, quando a gente fala assim, olha só que pensamento racista e classista. A gente diz assim, o pessoal da periferia não está nem aí, está saindo de qualquer jeito e não está se protegendo. E aí a gente não para pensar, as pessoas não param para pensar que é essa população dos serviços essenciais que precisa continuar saindo, é a população que está nos trabalhos informais e que precisa sair, senão passa fome. E esses R$ 600, eles estão sendo amarrados, né? Então tem fila para você baixar o aplicativo, gente. Fila para baixar o aplicativo para ter acesso a R$ 600, com toda a dificuldade de ir para a fila e etc. Então, aí a gente diz assim, ninguém está nem aí, está fazendo Corona Fest. Agora a gente está aqui no Nordeste com São João, né? A gente está no São João. Eu estou ouvindo daqui de casa os fogos de artifício e sinto o cheiro, né? da madeira queimando, né? E aí, como psicóloga, eu sempre digo assim, tá, mas essas pessoas que a gente está falando que não se protegem, elas vão se proteger e guardar suas vidas para que tipo de vida? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar? A gente está exigindo da população uma mudança de comportamento extremamente difícil, e é difícil. Ficar em isolamento é difícil, porque é um comportamento que a gente preserva enquanto espécie. A gente precisa se socializar, né? Ficar isolado é muito ruim para a gente como espécie, mas ficar isolado para a população negra tem uma associação direta com o encarceramento, né? Que já é algo também que faz parte do genocídio do Estado contra a população negra, tanto em manicômios quanto em prisões. Então, isso é difícil. A gente está solicitando que as pessoas usem máscaras. Eu já falei para vocês várias vezes, quem me acompanha, sobre como o uso de máscaras é uma coisa difícil para quem está nesse trabalho, no sol, na rua, suando e respirando mal com máscara. E a máscara também tem uma associação com tortura na história da população negra no Brasil, na escravização. Então, é outra questão. E a gente está tentando exigir de pessoas que têm uma qualidade de vida muito ruim, que elas se preservem e se guardem e que passem dias de suas vidas sem festa, sem música, sem comida, sem celebrar a vida de alguma forma. Ao mesmo tempo, a gente tem um Estado que também está indo nas periferias em operações que aumentaram muito desde a pandemia. Eu volto para a minha primeira afirmação. A novidade dessa pandemia é um extermínio explícito
do Estado sobre uma população, tá? Então, aqui eu lembro de um filme que eu tenho uma sensação muito ambígua em relação ao filme Tropa de Elite, né? E aí eu queria fazer uma breve citação do segundo filme, o número 2. Ele começa com uma sequência em que o Capitão Nascimento ele liga para o comandante está com o governador, né? E ele está com uma rebelião. E ele diz assim, comandante, a gente tem, quem assistiu o filme aqui, tô olhando aqui, a gente tem uma oportunidade de ouro, comandante. A gente deixa que eles se matem e depois a gente entra e acaba com quem sobreviver. Né? Então, assim, o raciocínio nessa pandemia tem sido esse. Né? Quem não morrer pelo vírus. E aí, gente, nesse cálculo também estão as vidas dos profissionais de saúde, dos médicos intensivistas, das enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Já morreu mais profissionais de saúde no Brasil que em todos os outros países. O número de profissionais que morreram e que estão morrendo é maior do que nos outros países. Já ultrapassou os Estados Unidos. Nós já somos o epicentro mundial, né, das mortes por Covid. A morte de médicos, das equipes de enfermagem, das equipes de higienização, estão dadas neste cálculo. Neste cálculo que essa fala do Capitão Nascimento nos traz. Vamos deixar que eles morram de alguma forma e quem sobrar, a gente mata. E esse raciocínio não é um raciocínio novo para a gente. Né? Esse é um raciocínio que já tivemos no início do século XX e que deu origem aí a uma grande matança que foi o nazifascismo, década de 40, década de 30, 40. Tá? Então, é importante quando a gente está lidando com morte, luto e ansiedade nessa pandemia, que você, profissional de saúde, faça esse raciocínio. Porque a gente não está lidando com questões técnicas, estritamente técnicas. Então, a nossa literatura sobre ansiedade, morte e luto, talvez ela não te responda como você gostaria que ela te respondesse nesse momento. Porque ela não foi feita pensando nesse momento político, social, de morte em larga escala, como a gente está vendo. Né? As previsões de mortalidade no Brasil são as piores possíveis. Né? Isso com subnotificação. E a gente precisa estar atento para isso. Tá? Denis, você tem alguma pergunta, alguma coisa? Gente, eu já me perdi no tempo de novo. Não, acho que eu estou acompanhando aqui os comentários e Sim. Tem muitos comentários, mas pergunta... Não tem, tá? O Diego está me lembrando aqui, agentes comunitários de saúde também, né? Então, quando a gente está falando de ansiedade, morte... Tem uma questão. Tá. Você viu? Não Nelson, vi. Ele pergunta se a psicopatologia é também uma forma de atrelar-se à medicina. Não entendi, mas... Tá. A psicopatologia, ela tem sido utilizada como uma estratégia política de segregação das populações que já são marginalizadas cotidianamente desde sempre. Faz parte das bases do campo da saúde mental no Brasil, a eugenia. Tá? Então, a gente tem Juliano Moreira, doutor Juliano Moreira, que se destacava, que chamava atenção e dizia assim, não, o adoecimento psíquico da população não está ligado à miscigenação necessariamente. Não é a miscigenação, não é a mistura entre raças que faz com que uma pessoa se torne isso ou aquilo, que receba esse ou aquele diagnóstico, mas as condições sociais em que ela vive.
né? Então, quando o profissional de saúde ele já atrela ao adoecimento psíquico uma análise do indivíduo fora do seu contexto social, ele já tenderá a caminhar para a patologização de questões que se dão na sociedade, que vão ser resolvidas apenas por mudança social. Aí, Dani, eu me lembrei de uma coisa falando sobre isso. Gente, eu vou falar da cognitivo-comportamental, tá? Só existem duas formas efetivas de você lidar com a ansiedade. Mudando a fonte dessa ansiedade, então, se é uma fonte externa ao sujeito, então, como é que eu vou diminuir a ansiedade de pessoas que moram na periferia? Diminuindo a violência contra pessoas que moram na periferia. Todos os tipos de violência. É assim que a gente diminui a ansiedade das pessoas que moram na periferia. É dando às pessoas condições dignas de vida, acesso aos direitos que ela tem. Tá? Aí não adianta eu, psicóloga ou psiquiatra ou qualquer coisa, ficar fazendo trabalho respiratório, porque pode até diminuir os níveis de ansiedade naquele momento, mas se eu não tenho essa noção política, o que eu estou fazendo? Eu estou amansando a população. Eu estou fazendo com que a população simplesmente controle os seus sintomas para que continue acontecendo a matança, tudo legal, massa. Então, eu posso fazer o atendimento, sim, orientando respiração diafragmática, visualização. Eu posso orientar medicamentos. Eu não sou contra medicamento, hipótese alguma, né? Mas aí eu posso medicalizar a população para fazer com que ela se torne passiva nessa relação aos seus direitos. Então, se é uma questão externa, essa questão externa precisa ser alterada. Se é uma questão da minha percepção, aí tá. Então, eu tenho duas formas. Eu mudo essa causa dessa ansiedade, esse componente que está associado à ansiedade, ou eu aumento a possibilidade cognitiva dessa pessoa se compreender como capaz de superar aquilo que está gerando ansiedade nela. Uma coisa não são excludentes. A gente não precisa excluir não é uma coisa e outra, as coisas precisam acontecer juntas. Então, não só eu preciso atuar naquilo que está gerando ansiedade, ou seja, eu estou ansiosa porque eu moro numa casa muito pequena, eu tenho pessoas mais velhas morando comigo, eu preciso sair para trabalhar e eu não tenho condições de isolar essa pessoa idosa na minha casa e eu não tenho água na minha casa todos os dias. Eu não vou ensinar para essa pessoa respiração para ela se acalmar. Eu preciso dar um jeito de que essa pessoa tenha acesso a formas de limpar suas mãos, limpar sua casa, se proteger para não contaminar essa pessoa idosa que é mais sensível a isso. E por falar em pessoas idosas, acho que vocês reparam que é dito explicitamente que é um favor que os mais velhos morram, né? Então, isso desonera o Estado, desonera a Previdência. Então, é falado dessa forma, que é uma forma muito cruel e que a gente precisa considerar que essa fala, essa percepção pode contribuir para o aumento da resistência das pessoas idosas a ficar em casa. Elas precisam provar para si e para os outros que elas estão ativas e que elas conseguem sobreviver a essas questões. Gente, eu não estou seguindo assim uma ordem de apresentação certinha, que normalmente para live eu não sigo não, mas tá ok? Tá ótimo. Aí Tem depois, você viu? aí depois eu queria falar sobre morte e luto mesmo, só falar sobre morte e luto. Por enquanto eu tô circulando mais na ansiedade. Vai, pode falar, Dani. Não, tem algumas perguntas que já apareceram aí, você viu? Não vi Tem não. uma pessoa perguntou com relação ao suicídio, dentro dessa perspectiva, como você avaliaria? Uma outra Sim, pessoa, eu não sei o nome porque são do login, né?
Aham. Quando a pessoa não tem grana para o atendimento psicológico, né? Sim. Como faz Sim. para ter esse tipo de ajuda? Tá. Olha só, tem muitas instituições e muitos psicólogos e muitos coletivos que estão ofertando gratuitamente atendimento, mas é um atendimento online. Aí, outra questão que se coloca para a gente. Agora vocês percebem que não há uma democracia quanto ao acesso a recursos tecnológicos, certo? Então, assim, existem cidades em que a rede de saúde mental continua funcionando. Pelo menos aqui em Salvador, a rede de saúde mental continua funcionando, né? Daquele jeito, já sofrendo todo o desfinanciamento, já sofrendo toda a precarização que já tínhamos antes e nessa situação da pandemia ainda pior, né? Então, a questão é o buscar, né, a rede de saúde mental que continua funcionando, ou então tentar localizar. Lá na minha página tem um destaque chamado Nossa Rede, que tem psicólogos, a chamada é sempre para psicólogos negros e antirracistas, tá? Então, há sempre lá, vocês clicam nesse destaque, vem o estado aqui, e aí clica nessa imagem do estado que vai aparecer lá vários, várias possibilidades de profissionais que atendem. Muitos fazendo atendimento social, que é um atendimento ou de baixo custo ou gratuitamente. Tá? Em relação ao suicídio, em relação ao suicídio, o que a literatura nos diz, foi a primeira live que eu fiz, foi exatamente já pensando em quem já tinha ideação suicida antes da pandemia, que pode ficar com esse pensar na morte mais forte durante a pandemia, por conta do isolamento, tá? Então, pessoas que já tinham ideação suicida antes, elas precisam de um acompanhamento mais efetivo. E o que os autores e que os profissionais de psicologia, os que eu tenho acompanhado, têm dito é que, em vários casos, apenas o acompanhamento online não é suficiente. Alguns casos, vai ser necessário o terapeuta e a família pensarem juntos o risco-benefício de um atendimento Presencial. pessoal, físico, estar com aquela pessoa. Então, a família precisa ser instruída, todo mundo que está aí assistindo a live, que atende pessoas com ideação suicida, ou que tem alguém na família que já tentou suicídio, ou que pensa em se matar, essa pessoa precisa de um acompanhamento mais próximo durante a pandemia. A literatura nos diz que nesses episódios agora de pandemia, de mortes, de guerra e etc., a gente tende a ter um número menor de casos de suicídio, tá? A gente vai ter um número menor de casos de suicídio nesses momentos críticos. Mas já se espera. Por quê? Porque normalmente as pessoas são afastadas de algumas questões que levam a pensar em suicídio. Então, um adolescente que pensa em suicídio e que a violência na escola é um fator que é muito preponderante. Então, ele estando em casa, ele não sofrendo violência, isso diminui um pouco essa sensação. Ele vai ter uma sensação ruim de estar isolado, de estar em casa, de estar em essa hiper convivência com algumas pessoas da família. Isso pode piorar ou pode melhorar, mas o que a literatura nos diz é que isso diminui. No entanto, quem trabalha com suicídio já sabe que os anos que vêm, depois da pandemia, que serão anos da maior recessão que nós já vivemos desde no final da década de 20 do século passado. O que está se pensando é numa recessão mundial, uma quebradeira mundial, né? Muito maior do que tudo que a gente viu. Esse período vai ser um período com aumento do número de suicídios, tá? Então, profissionais de saúde precisam ficar atentos a isso, e profissionais de saúde, particularmente médicos
precisam estar atentos, porque fazem parte de um grupo que já tem um número grande de tentativas de suicídio e de abuso de álcool e outras drogas, tá? Então, entre os profissionais de saúde, é importante também, nesse momento pós-pandemia, ficar em alerta, porque pode desenvolver, sim, quadros de ideação suicida e tentativa de suicídio. Principalmente pensando, né, nas suas impossibilidades de salvar vidas e salvar pessoas. Tá? Isso pode acontecer com frequência. Travou aqui, travou tudo. Você está me ouvindo, Nene? Tá? Tô ouvindo, Okay? tá. Travou o computador. Eu acho que é uma coisa pessoal contra mim que está acontecendo aqui. Alguém perguntou aqui, a pessoa é do sertão de Pernambuco, né? Como fazer para atender populações pobres que não têm acesso nem a smartphone, nem a WhatsApp, essas redes que... É isso. E a gente Então, tem assim, mais entrar em contato com esses coletivos. Tem muita gente que organizando. Oi? Pode falar, eu tô ouvindo. Eu não ouvi. Que acho que a gente tem mais uns 12 minutos. Tá. Então, assim, é importante entrar em contato com os coletivos, tá? Principalmente os coletivos que estão se formando nas periferias. Na internet, eu busco dar visibilidade a todas as iniciativas. Quando eles mandam, quando tem vaquinha, eu busco dar visibilidade. Então, vocês vão ver sempre lá na página, em outras páginas, coletivos de mulheres negras, de pessoas da periferia. Você tem a CUFA, você tem no Brasil inteiro vários coletivos. Se você é profissional de psicologia e você quiser apoiar esses coletivos, é muito importante. Então, muitas pessoas podem se beneficiar com você conversando, atendendo, ouvindo as pessoas desses coletivos que têm acesso à internet. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, eu sou psicóloga, eu quero ajudar, eu não tenho como ir na periferia, mas eu sei que existe um coletivo que eu posso ajudar. Eu posso ajudar financeiramente esse coletivo, eu posso treinar à distância pessoas desse coletivo que têm acesso ao aparelho. Jane, ótima ideia, ótima proposta. Eu não preciso estar lá presente. Coletivos, muito bom. Eu posso acolher as pessoas dos coletivos que não estão bem, para que elas possam acolher outras pessoas que estão na periferia. Eu posso fazer uma série de doações para essas pessoas. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, que produzir qualidade, saúde mental nesse momento não passa exclusivamente pelo atendimento clínico. Passa pelas pessoas terem máscaras, passa pelas pessoas terem comida, passa pelas pessoas terem uma palavra de conforto, de conselho, passa por um abraço que eu não posso dar fisicamente a uma pessoa que está na periferia, que é pobre, que está em situação de rua, mas eu posso abraçar, ainda que virtualmente, alguém que está nesse trabalho, que mora na periferia, que pode ajudar os seus vizinhos, que está fazendo comida, que está fazendo mingau, que está fazendo sopa para distribuir. Então, assim, essa oferta de saúde mental passa por várias coisas além do atendimento clínico. Por isso que eu comecei dizendo, assim, a produção de saúde mental passa pela mudança no ambiente. E a gente pode fazer isso, né? Você que está entrando em contato comigo. Então, eu posso pegar alguém que está lá, que é do grupo comunitário, né? Agente comunitário de saúde, tá? E que está lá no meio dessa pandemia, e que está com medo, e que está com níveis altos de ansiedade, eu posso acolher essa pessoa, que talvez essa pessoa tenha acesso, até via município, a um tipo de atendimento, a um tipo de conversa aqui, e eu posso conversar com ela.
E ela pode reproduzir isso, esse acolhimento, com essas pessoas que ela está trabalhando. Isso é obrigação do município, tá? Isso é obrigação. O município tem que permitir que as pessoas que trabalham na estratégia da família, na atenção primária, na atenção básica, tenham acesso a EPIs. E tenham também acesso a um acompanhamento psicológico, porque elas podem reproduzir isso. Então, forçar na prefeitura, fazer movimentos na internet, que me parece que hoje a política é decidida nas redes sociais. Então, assim, é pautar a prefeitura. É pautar a prefeitura. O que está acontecendo? É dar visibilidade a essa falta de EPIs para as pessoas que estão na atenção básica. Então, assim, fazer isso, fazer mutirão na internet. Dizer assim, olha, vocês estão fazendo propaganda da prefeitura, mas está faltando isso, isso, isso. Às vezes, os agentes comunitários de saúde não podem fazer porque podem perder o emprego. Mas a gente que não depende diretamente do poder público nesse sentido, pode estar fazendo também manifestação e pressionando via internet, para que seja ofertado desde o atendimento clínico psicológico, mas também EPI, mas também uma série de outras coisas. Doris está chamando a atenção aqui que em Santo Antônio de Jesus a gente tem uma rede solidária, né? Que as pessoas podem ajudar essa rede, que está fazendo uma campanha bem interessante lá em Santo Antônio. Sim. Outra coisa, as pessoas estão falando da gente, quando terminar essa live, recomeçar uma outra, falando de luto. Só que hoje, pessoal, não vai dar, porque a gente tem outros compromissos. Depois dessa live, eu estou numa outra mesa, numa discussão, num outro grupo, mas a gente se compromete. A gente já imaginava que não ia dar tempo de se discutir tudo isso hoje, para a gente discutir só luto, certo, Jane? Num outro momento. Oi. Certo. Certo? Porque já está chegando ao fim, menino. O tempo passa muito rápido. Gente, vou ter que ir. Tem várias perguntas que foram mandadas para mim e eu vou responder lá na página. Salva. Viu? Aí o que eu não respondi aqui, eu vou responder lá na página e aí a gente marca um outro dia, que é para não deixar as pessoas ansiosas. Fale Né? do seu blog. Então vamos fazer assim, quando eu sair daqui, eu vou lá para o Saúde Mental Pop Negra e aí eu termino de responder as coisas lá para vocês não ficarem ansiosos porque não respondeu aqui. Não, a ansiedade. Aí eu respondo lá. Para diminuir um pouquinho, pelo menos, a ansiedade. Viu? Então é isso, né, Dani? A gente acabou. Deixa eu só ver aqui se tem mais. Tem mais perguntas. Mike aqui querendo esfregar na cara das pessoas. Pronto, então vamos encerrar. E aí, quer falar mais alguma coisa, Dani? Não, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está assistindo essa live, pessoas do Brasil todo, estudantes, colegas da UFRB, colegas de outras universidades, professora Edna Araújo, vi algumas pessoas aqui. Conhece, foi bastante interessante, bastante esclarecedora, assim, né? Doris, maravilhosa. E dizer que a gente está aqui nessa luta, né? Tentando sobreviver a tudo isso, nós, mulheres negras. Sim. Sim, né? Mães e tem avós negras, filhas negras, irmãos negros, nossa família negra toda na mira, e a gente está aqui trabalhando, correndo atrás, né? Porque vamos sobreviver a esse negócio todo e tirar dessa experiência algo que nos fortaleça enquanto povo, enquanto mulheres, enquanto profissionais de saúde. É por aí, né? Vamos fazer o possível para ajudar os outros, né? Dani, deixa eu dizer uma coisa. Diga. E deixa eu dizer uma coisa. Por a gente ser muito exposto à morte, a gente acaba entendendo que é um vaticínio. E a gente acaba aceitando isso. Isso é tão forte.
é no nível até irracional e a gente meio que se joga para a morte, né? Isso é uma conversa longa, né? Mas esse também é um projeto de genocídio. A gente não pode naturalizar o genocídio da população negra e indígena. Ó, Rosa Cândida aí, ó. Não é para se naturalizar. Né? Eu vejo muitas vezes dizendo assim, mas nós somos um corpo marcado para morrer. Mas aí eu cito a nossa Conceição Evaristo. Eles combinaram de nos matar, mas a gente precisa combinar de não morrer. Morrer. Né? A gente precisa fazer esse combinado e a gente precisa aprender a viver de uma outra forma. E a gente alguém na live perguntou fez uma pergunta assim, então qual é a saída, né? Eu acho São várias. Vai, diga, fala, fala. Mas de que essa saída não é individual, né? Ela é coletiva. Não. Não há possibilidade de saída individual para nós. Ou a gente vai sair todos juntos, ou a gente não vai conseguir sair. Né? É por isso que existe um investimento tão grande em nos separar, na gente brigar, na gente se desgastar, né? Na gente perder a nossa força, o nosso ânimo, a gente brigando entre nós. Desconfiar um do outro, uma da outra. Né? Isso. A saída ela é coletiva. A gente não vai conseguir sair individualmente. A nossa saída é coletiva. Né? Valeu, Jean. Maravilhosa. Blogueirinha. Obrigada. Então, vamos marcar o próximo, viu, pessoal? Se organize, a gente vai se organizar de cá. Saindo daqui agora, semana que vem teremos outras lives. Acompanhe as lives do CCS, o FRB. Tem muita coisa bacana acontecendo. E aí é interessante a gente também estar nesse processo coletivo. Sim. Um beijo, Adailton. Estou te vendo aqui. Beijo a todos. Gente, foi muito legal. Eu vou responder as perguntas sobre ansiedade, morte e luto agora lá no Saúde. No Saúde da população negra. Valeu. Beijo. Beijo, tem saudades. Tchau. Tchau. Agora eu vou... Como é que faz para salvar, Bel? Eu não sei. Eu descubro na hora, mas eu tenho mais segurança.